Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a última aula da UC5, tá? Aqui a gente tem os objetivos dessa aula. Então, na lâmina, o aluno deverá descrever os aspectos histofisiológicos do estômago. Essa parte de estômago, a gente já tem uma aula sobre estômago, né? Da UC passada. Então, eu vou falar bem rapidinho, não vou entrar muito em detalhes, e aí vocês dão uma olhadinha na outra aula, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se tiver algo que eu não tenha falado tão bem aqui, tá? E aí, vou também falar para vocês o que eu quero disso aqui, da disfunção desabsortiva do intestino delgado. Aí eu vou dizer exatamente quais patologias que vocês precisam estudar e qual a bibliografia que eu vou querer que vocês estudem, tá? Então, primeiro, vamos lembrar um pouquinho sobre estômago. A gente viu que o estômago, assim como as outras regiões do sistema digestivo, ele vai ser dividido em 4 camadas. Então, a gente vai ter a mucosa, a submucosa, a muscular externa e a gente vai ter a serosa. Nesse caso do estômago, a gente tem serosa, né? Então, com relação à mucosa, nós vimos que o epitélio, ele é um epitélio cilíndrico simples, né? E no estômago nós vamos ter as células mucosas, nesse caso, na parte da superfície, mucosas de superfície, na parte mais interna, as mucosas do colo. A gente vai ter a muscular da mucosa, que o estômago ele tem uma peculiaridade, porque a muscular da mucosa no estômago ela pode ter 3 camadas, e aí eu vou mostrar para vocês uma lâmina uma foto que eu tirei de uma lâmina nossa, que tem as 3 camadas. Depois a gente tem a submucosa, que vai ter tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e tem também um plexo, que é o plexo de Meissner, né? E aí eu também vou mostrar para vocês o plexo de Meissner, que também posso chamar de plexo submucoso. E a gente tem a muscular externa, que também tem uma peculiaridade no estômago, porque ela também pode ter 3 camadas: oblíqua interna, circular média e longitudinal externa. E a gente também tem um plexo, que é o plexo de Auerbach ou plexo mioentérico, que também vou mostrar para vocês de novo. Aqui está mostrando que o estômago ele pode ter rugas, lembrando que as rugas são estruturas de acomodação do alimento, então essa ruga ela não é permanente. Se o estômago ele está cheio, a ruga desaparece. Aqui está mostrando a região das glândulas. A gente vai lembrar as glândulas que a gente tem no estômago, porque dependendo da região, aí a glândula vai ser um pouco diferente, né? Uma glândula vai ser diferente da outra. No centro da ruga, a gente tem submucosa. A gente tem também, separando a mucosa da submucosa, a muscular da mucosa, né? Que aí ela vai passar por aqui. Tudo isso a gente já viu, né, gente? Então, por isso que eu não tô entrando muito em detalhe. Depois a gente tem a submucosa. Vamos ter vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Depois a gente tem a muscular externa. Como eu falei para vocês, a gente pode visualizar 3 camadas. Nem sempre, tá? E depois a gente tem a serosa, que vai ser o mesotélio. Ok. Aqui, lembrando da divisão histológica do estômago. O estômago tem 4 regiões anatômicas, mas histologicamente ele tem 3 regiões, que vão ser definidas de acordo com a característica das glândulas de cada uma das regiões. Então, a gente tem a região da cárdia, onde a gente vai ter as regiões as glândulas cárdicas, perdão. As glândulas cárdicas, elas vão ter uma fosseta e uma região glandular que não vão ser muito desenvolvidas, e as células que vão predominar aí são células mucosas, e a gente já viu por quê, porque a gente tem a região de transição entre o esôfago e o estômago, e a gente não quer que o esôfago seja prejudicado com o ácido proveniente do estômago. Então, essas glândulas mucosas elas vão secretar bicarbonato e muco para poder dar uma proteção aí nessa região de transição. Depois a gente tem a maior parte do estômago sendo ocupado pelas glândulas fúngicas, que também pode se chamar de glândulas gástricas. Essas são glândulas onde a região das criptas, foveolas ou fossetas, né? Ela não é muito desenvolvida, e a região glandular ela é bastante desenvolvida.
E faz sentido, porque essa região é a que vai ser responsável pelas propriedades do estômago, né? Vai ser responsável pela produção do pepsinogênio, pela produção do ácido. Então, faz sentido a região glandular ser mais desenvolvida aqui. Já na região aqui, onde a gente vai ter a transição do estômago com o duodeno, nessa região aqui a gente vai ter as glândulas pilóricas. E elas também têm as suas peculiaridades. Elas vão ter fossetas bem desenvolvidas, e aí com bastante células mucosas, e uma região glandular não tão desenvolvida, já que, mais uma vez, não tem tanta função, óbvio que ainda vai ter função, mas não tanta função como a gente tinha anteriormente nas glândulas fúngicas, tá? Então, as glândulas pilóricas vão ter fossetas gástricas bem desenvolvidas e região glandular não tão desenvolvida. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui, ó. Isso aqui vai falar, aqui eu tô comparando as 3 glândulas para só reforçar aquilo que eu acabei de falar. Então, nas glândulas cárdicas, a gente tem uma região de fosseta e uma região de glândula, que é mais ou menos equilibrada, e observem que a gente tem muitas células mucosas, por isso que elas ficam com essa coloração mais clarinha. Nas glândulas fúngicas, a região da fosseta não é tão desenvolvida, mas a região glandular é super desenvolvida, né? E nas glândulas pilóricas, a região das fossetas, fovéolas ou criptas gástricas são bem desenvolvidas e a região glandular não é tão desenvolvida. Tranquilo isso? Ok. Então, mais uma vez, lembrando da estrutura das glândulas fúngicas, elas vão ter a região da fosseta, que não é a região glandular propriamente dita, a região ductal, né, digamos assim. E a gente tem a região glandular propriamente dita, que vai ser dividida em istmo, colo e base. E essa divisão é importante para a gente entender a organização dos diferentes tipos celulares, tá? Aqui está mostrando, mais uma vez, isso, essa divisão. Então, a gente vai ter a região da cripta gástrica. Nessa região, nós vamos ter bastante células mucosas, né? Vamos ter células mucosas de superfície aqui dentro. Depois, na região da cripta, aí a gente vai ter a região do istmo, né? E depois a região do colo. E depois a região do fundo, né? E lembrando, as células vão se distribuir de maneiras diferentes. E aí, para ver essa distribuição, peguem um livro e dêem uma olhadinha na distribuição, ok? Certo. Lembrando aqui sobre as células, tá? A gente tem as mucosas de superfície e as mucosas do colo. As de superfície vão produzir um muco insolúvel com muito bicarbonato. As do colo vão produzir um muco solúvel com pouco bicarbonato. A gente tem as células principais. As células principais elas vão produzir pepsinogênio, a lipase fraca. As células parietais vão produzir HCl e fator intrínseco. Ok? Pronto. Então, para mais detalhes, deem uma olhadinha no livro, né? Para vocês lembrarem qual a função mais detalhada de cada uma delas. Com relação à muscular da mucosa, aí a gente tem... pode ter 3 camadas no estômago. Então, aqui tá mostrando 3 camadas, ó. Tá vendo? E aqui a gente também consegue ver as células que eu falei para vocês, né? A gente tem essa célula aqui, ó, coradinha em lilás, um rostinho fraco. E essa célulazinha aqui, corada em rosa. Como a gente falou, as células principais, elas vão produzir pepsinogênio. Então, elas vão ser essas daqui, ó, coradas em lilás. Já as células parietais, elas vão ser coradinhas em rosa, tá certo? Aqui nós temos a submucosa. Então, mais uma vez, tá? Mucosa, muscular da mucosa, submucosa e muscular externa. Minha seta ficou maravilhosa. Muscular externa aqui, ó. Aqui... Então, por que eu estou reforçando a submucosa? Porque muita gente teve dificuldade na prova prática com relação ao plexo de Menser.
O plexo de Menser, gente, como é que eu vou diferenciar ele do Auerbach numa lâmina? Observe, esse aqui é tecido conjuntivo. Se ele está circundado por tecido conjuntivo, um plexo circundado por tecido conjuntivo, só pode ser o plexo de Menser. Então, mais uma imagem. Essa imagem, inclusive, é das nossas lâminas, ok? Então, aqui, ó, plexo. Como é que eu sei que isso é um plexo, professora? Olha o corpo celular do neurônio aqui. E em volta, a gente tem tecido conjuntivo, não tem músculo. Não tem músculo liso. Então, eu sei que é um plexo submucoso, ok? E aqui a gente tem a muscular externa, onde meu principal objetivo é mostrar o plexo mioentérico. Lembrando que a muscular externa ela pode ter 3 camadas, nem sempre essas 3 camadas vão ser visíveis. E o plexo mioentérico ou de Auerbach, ele vai estar entre essas camadas de músculo liso. Então, não dá para confundir com o plexo submucoso, porque observa, aqui eu tenho um músculo liso, ó, músculo liso aqui em um aumento maior. Aqui também eu tenho um músculo liso, óbvio, o corte está diferente, né? Aqui a gente tem corte transversal e aqui a gente tem corte longitudinal, mas é músculo liso, ok? E entre as duas camadas de músculo liso a gente tem um plexo. Como eu sei que isso é o plexo, professora? Por causa dos corpos celulares de neurônio. Então eu sei que é um plexo. O plexo mioentérico vai estar entre as camadas de músculo liso da muscular externa. Depois da muscular externa a gente tem a serosa, que é o mesotélio, né? Télio pavimentoso simples. Então, vamos agora falar das patologias. Pronto, disfunção desabsortiva do intestino delgado. Prestem atenção que antes a gente estava falando de estômago, agora a gente vai falar de intestino, tá? Na disfunção desabsortiva do intestino delgado, o que a gente tem é uma má absorção intestinal. Então, lá no livro vai estar má absorção intestinal. Para facilitar a vida de vocês, já que vocês têm muito conteúdo para essa avaliação, para isso ser, eu vou querer que vocês estudem apenas pelo Hobbes e Contran, tá? Então, no final da aula, eu vou mostrar exatamente o que eu quero que vocês estudem. Então, como é que a gente caracteriza essa síndrome? É uma síndrome da má absorção, onde a gente vai ter defeito da absorção dos nutrientes, defeito da absorção de gordura, de vitaminas, de proteínas, de carboidratos, de eletrólitos e minerais, de água. Esse defeito, ele pode acontecer em diferentes fases da digestão. Então, a gente pode ter um distúrbio acontecendo na digestão intraluminal. O que é distúrbio na digestão intraluminal? Na digestão que estava acontecendo na luz do órgão. Então, a gente pode ter um problema nas enzimas pancreáticas, e aí a gente não está tendo digestão. A gente pode ter algum problema que está interferindo na digestão que aconteceria na luz do órgão, ok? A gente pode ter um distúrbio na digestão terminal. O que é essa digestão terminal? Lembram que na superfície do enterócito a gente não tem a planura estriada. Então, ali na região da planura estriada a gente tem uma série de enzimas, de sacaridases, que vão quebrar os sacarídeos, enzimas que vão quebrar proteínas, ok? Então, de peptidases. Essas enzimas que vão fazer a lise desses nutrientes, elas vão ser fundamental para a digestão. Então, se a gente tem um distúrbio ou nas enzimas ou na planura estriada, a gente não vai conseguir fazer essa digestão de uma maneira adequada, tá? E a gente também pode ter problema, um distúrbio no transporte transepitelial. Então, o organismo não está conseguindo fazer o transporte de algum nutriente através dos enterócitos, através do epitélio. A gente vai ver uma doença específica onde a gente não vai conseguir transportar os lipídios de uma maneira adequada, tá? E por último, a gente pode ter um problema no transporte linfático. Os nutrientes estão entrando e aí, principalmente gordura nesse caso, né, não está conseguindo passar para dentro dos ductos linfáticos para que eles sejam transportados. Esse quadro, gente, ele é bem legal porque ele mostra as principais patologias e vai correlacionar essas patologias com a etapa que está sendo afetada, tá? Da digestão intestinal.
Então, primeira doença que é importante que a gente veja é a doença celíaca. Na doença celíaca, a gente tem uma hipersensibilidade ao glúten. Então, a pessoa se alimenta com glúten e não consegue, não é nem que ela não consiga digerir, é porque simplesmente o glúten vai ter uma substância química que vai levar a uma resposta inflamatória, a uma resposta, nesse caso, semelhante a uma alergia. E essa resposta inflamatória, com o passar do tempo, ela pode evoluir para uma inflamação crônica, que vai dar alterações histopatológicas significativas. A gente vai ter a linfocitose intraepitelial, a gente vai ter a atrofia das vilosidades, a gente vai ter a hiperplasia das criptas, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês isso. Tudo isso em decorrência de uma resposta de hipersensibilidade ao glúten, tá? Outra doença significativa que é importante que a gente veja é a psilose tropical. Na psilose tropical, a gente vai ter uma inflamação decorrente de uma infecção. Então, a pessoa vai adquirir o patógeno, não está completamente esclarecida quais são os patógenos que estão envolvidos com essa patologia, mas tudo indica que a ciclóspora ou então algumas bactérias, elas também podem estar envolvidas com essa patologia. E nessa patologia você vai ter uma resposta inflamatória que ela vai ser tão pronunciada que ela pode levar a alterações histopatológicas semelhantes à da doença celíaca, mas nunca com atrofia total das vilosidades, tá? Então, é uma doença também que vai ter digestão em ambos os casos, né? Como a gente tem destruição das vilosidades, você vai ter, óbvio, destruição da planura estriada e destruição da vilosidade propriamente dita. A destruição da planura estriada vai afetar a digestão terminal. E a destruição da vilosidade, o transporte transepitelial. Então, com isso, você vai ter essas duas fases da digestão afetadas por essas duas patologias. Outra patologia importante é a fibrose cística. Ela é uma doença genética, onde a pessoa vai ter um defeito no transporte de íons, que vai fazer com que ela tenha uma hidratação luminal defeituosa. Ou seja, a pessoa ela vai acabar tendo o lúmen muito cheio de muco. E essa grande quantidade de muco, porque também vai afetar as glândulas, tá? No livro, essa parte ele não detalha muito, mas tem num outro capítulo com maior detalhe. Mas você não precisa ver o outro capítulo, tá? Basta você dar uma olhadinha que tá lá no livro e entender que a fibrose cística ela não acomete só o intestino, ela vai acometer vários órgãos. E ela vai levar a um aumento da produção de muco, mas em compensação você tem a diminuição da excreção de água. E aí, com isso, o muco ele fica um muco muito viscoso, dificultando a digestão intraluminal. Então, esse vai ser o problema da fibrose cística, né? Uma digestão intraluminal deficiente. E ele é um problema genético, tá? Outra patologia que a gente vai ter vai ser a enteropatia autoimune. Ela também é um problema genético, mas nesse caso ela vai dar uma doença autoimune. E nessa doença autoimune você vai ter destruição do epitélio, destruição das células. Essa destruição das células vai acontecer tanto por uma resposta com células natural killers, né, que vocês vão ver depois a parte de inflamação. Agora que eu lembrei, acho que vocês não viram inflamação ainda, né? Mas as natural killers, elas são células que vão destruir os enterócitos, mas ela também vai ter uma resposta com anticorpos. E aí, por ter uma destruição lá do epitélio, né, de absorção do intestino, a gente também vai ter uma digestão terminal deficiente e um transporte transepitelial deficiente, tá? Outra patologia importante é a deficiência de sacaridase, sendo que a deficiência de sacaridase mais relevante para a gente é a intolerância à lactose. Na intolerância à lactose, a pessoa tem deficiência de lactase. E o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ingerir a lactose. Essa lactose ela não vai ser digerida e ela vai deixar a luz do órgão hiperosmótica. E essa
hiperosmolaridade vai atrair água. Essa pessoa vai ficar com diarreia, tá? Como você não vai ter uma alteração estrutural significativa, ela não tem uma alteração histopatológica. Geralmente não tem alteração histopatológica, tá? Mas a pessoa vai ter diarreia justamente por causa do aumento da concentração dentro da luz do órgão que vai atrair a água. E a pessoa vai ter, né, diarreia por causa disso, ok. Repetitiva, né? E a gente tem, por último, a beta-lipoproteinemia. Nesse caso, a pessoa não vai ter um transportador de triglicerídeos. O transportador também é uma doença genética, o transportador de triglicerídeos vai estar ausente e essa pessoa não vai conseguir fazer a absorção dos triglicerídeos de maneira adequada. E aí, nesse caso, o problema ela vai estar no transporte, né? Transepitelial, justamente porque não vai conseguir fazer o transporte do triglicerídeo para dentro do epitélio, ok? Então, essas são as principais patologias. Dê uma olhadinha no livro para entrar em detalhes, tá? Que eu não falei aqui. E no próximo slide eu vou mostrar exatamente qual é a parte do livro que eu quero que vocês estudem, tá? Aqui está mostrando a doença celíaca, eu vou entrar em detalhes sobre a patologia da doença celíaca, porque ela é a mais significativa e porque ela vai fazer correlação com algo que a gente viu anteriormente. Olha, lembra que a gente viu as adaptações? Então, na doença celíaca, a gente vai ter tanto atrofia como hiperplasia. A gente vai ter atrofia das velocidades, observa, aqui são as velocidades normais, e aqui, cadê? Tem livro que diz que é apagamento das velocidades, que você acaba não tendo velocidade, tá? Óbvio que isso vai afetar a absorção intestinal. E a gente também vai ter hiperplasia das criptas. As criptas, elas acabam ficando mais com as células proliferadas para compensar a destruição. E essas células, elas acabam ficando células imaturas. Então, elas não vão conseguir exercer muito bem a função delas, né? E aqui eu mostro mais uma vez, ó. Além disso, do apagamento das velocidades, olha, aqui antes eu tinha velocidade e aqui eu tenho um apagamento. Isso aqui é uma região mais avançada e aqui a gente ainda tem uma região que ainda não está tão avançada, né? Mas observa na região da lâmina própria, como ela está cheia de infiltrado inflamatório, um infiltrado inflamatório crônico. E dentro do epitélio a gente consegue ver linfócitos. Olha os linfócitos. Os linfócitos intraepiteliais, isso é uma característica, né, bem peculiar dessa patologia. Eu sei que isso é linfócito porque os linfócitos eles vão ter os núcleos mais hipercorados, diferente das células do endotélio, além do núcleo mais hipercorado, as células do endotélio vão ter um núcleo mais alongado e as células dos linfócitos vão ter núcleos mais circulares. E aqui também uma imagem também do livro, mostrando o apagamento das velocidades, a perda das velocidades, né? E a hiperplasia das criptas, né? Que vão estar mais celulares, né? Com células com mitoses, muita mitose, para indicar essa proliferação celular, tá? Aqui a gente tem os livros. Para a parte histológica, não estudem apenas pelo Ross, peguem o Junqueiro também, mas aqui eu destaquei o Ross, ainda botei o capítulo que vocês têm que estudar e as páginas do Ross onde a gente tem estômago. E para a parte patológica, eu só vou querer que vocês estudem pelo Hobbes e Contran e no capítulo 17, e essas são as páginas das patologias, tá certo, gente? Então é isso, a gente vai ter uma sala de aula invertida, vai ter atividade sobre isso aqui. Então, estudem, beleza? Beijos, tchau!